Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Ente do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo mais um Blá 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 literário. Essa é uma sessão exclusiva que fica no canal do YouTube, do blog, e é onde eu comento, eu falo sobre livros, sobre séries, enfim, mas não necessariamente é uma vídeo resenha ou é o resumo, né? São coisas, vamos dizer assim, minhas, pensamentos, teorias da conspiração, informações, tags, essas coisas mais divertidas. Então, espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui do Blá Blá Blá. Esse é um vídeo que ele tem a ver com algumas coisas que me foram perguntadas durante o ano. Esse vídeo é sobre as leituras de 2014. Durante o ano, muita gente me perguntou lá pelo ESC, que é o esc.fm/monpetitpoisson, o que eu estava achando do que estava saindo, né? Expectativa pro ano, né, literário, ou quando alguma coisa saiu, alguma informação saía. Me perguntavam também, o que você achou, não sei o que. Mas eu achei que seria mais justo fazer um vídeo, agora no final do ano, falando um pouco do que eu achei das leituras do mundo literário de 2014. E aí eu poderia falar tanto das coisas positivas quanto das negativas, né? Então assim, vamos começar então fazendo um balanço geral do que foi esse ano em termos de leitura. Sinceramente, eu achei que foi um ano bem fraco. Eu esperei muito mais, eu esperava muito mais do que foi apresentado. Eu acho que se eu perguntar pra vocês aí o que vocês leram e tal, vocês talvez fiquem balançados com um pouco dessas leituras. Porque não teve nada muito significativo. Não tô querendo dizer com isso, gente, que não teve nenhum livro bom, não é isso. Mas eu esperava que fosse um ano muito mais arrasador, sabe? Daquele ano que você fala, cara, não posso escolher um único livro porque foram tantos. Não. A gente teve bastante coisa que ficou a desejar. Eu vi muitas editoras fazendo marketing em livros relativamente fracos, e enquanto livros bacanas passaram desapercebidos, tanto por mim, quanto por outros bloggers, quanto pela crítica de um modo geral. Vi novamente aquele, vamos dizer assim, aquela overdose de determinados gêneros. Vi as editoras começando séries e não terminando, não respondendo se não trazer, aquele abismo gigante que a gente já sabe. Vi vamos dizer assim, muitos títulos sendo comprados, mas nenhum deles sendo publicados. E às vezes quando foram, a gente se perguntava, tá, e o que é isso? Mudanças significativas de capa, eu sei que acarretam da gente não lembrar. Mas a gente não foi um ano muito grande, assim, em termos literários. Não foi um ano muito bom, não foi um ano grandioso no mundo literário. Pra mim foi um ano até bem café com leite. Foi um ano que, se eu tivesse que classificar as minhas leituras, de um modo geral, eu diria que elas ficaram mais entre o suave e o tóxico do que alcançarem patamares mais altos, como um venenoso ou um letal, que são as classificações aqui do blog. Apesar de eu ter lido bastante coisa, geralmente assim, eu sempre tive essa média de 150 livros por ano, porque é a média mais ou menos de livros que eu resenho pro blog. Mas durante o ano, eu fiz o desafio do Goodreads, que ele diz quantos livros você quer, e à medida que você vai lá dando o check, ele vai contando. E de acordo com ele, entre livros e contos e tal, eu marquei mais de 250. Então assim, isso hoje, quando eu tô fazendo esse vídeo, né? Pode ser que ainda no finalzinho do ano ainda consiga mais alguma coisa. Mas assim, uau, é um número muito significativo. Eu sei que tiveram alguns contos a gente lê bem mais rápido. Mas também não é uma coisa, nossa, tivemos 200 contos e 50 livros. Não, é provável que seja 50 contos ou menos e 200 livros. Só que assim, apesar do número grandioso, eu não falo que foi um ano com uau, só livraço. Não, foi bem um ano uau, só livrinho. Foi uma coisa que meio que me decepcionou. Eu esperei bem mais do que foi apresentado. Eu sei que eu sou uma pessoa um pouco chata em questão de classificação dos livros aqui no blog, mas é aquilo que eu já falei, que eu tô falando e vocês também, porque assim, quando vocês comentam nas resenhas, eu sempre leio o que vocês comentam, então assim, vocês também estão de saco cheio
do que eu também tô, né? É muita repetição de alguns gêneros. Por exemplo, eu senti falta da fantasia sobrenatural. Por quê? O sobrenatural o pessoal classifica como o jovem adulto. Então, né, quando é jovem adulto e tem vampiros, lobisomens, fadas, elfos, afins, é jovem adulto. E se for mais ou menos isso, mas se for a pessoa adulta, aí entra como fantasia urbana. Mas a ideia é a mesma, eu senti falta disso. Não quer dizer que eu não tenha lido nenhum livro desse gênero, mas foram coisas que já estavam acontecendo, foram séries que já estavam acontecendo. Livros lançados em 2014, que foram o primeiro da série, ou o livro único, foram poucas coisas que eu li. Eu acho que eu não lembro de nenhum assim significativo que eu falei pra vocês, uau, esse foi bom, sabe? Tivemos poucas coisas, então eu acho que essa é uma expectativa para 2015. Uau, né? Torcer para que coisas boas aconteçam. No ano passado a gente teve que meio que uma overdose de distopia e os hots. Esse ano a gente teve bastante hot também, mas eu acho que não foi uma overdose quanto no passado. A gente teve bastante coisa de distopia, mas eu acho que o grande, vamos dizer assim, o grande gênero foram os livros Faça Você Mesmo, livros de atividades. Eu acho que quase todas as editoras lançaram um livro desse tipo, e apesar do pessoal ficar, ai meu Deus, é um livro que eu vou riscar, rabiscar, cortar, vocês estão entendendo a coisa errada. Entendam como livro de atividade, literalmente. Não imaginem um livro, porque vocês estão pensando num livro que é para ler, onde eu vou cortar e pintar. Não, é um livro de atividade. Quem tem criança sabe exatamente do que eu estou falando. São aqueles livrinhos que a gente compra na banca de jornal, né? Se você não tiver criança, você vai na banca de jornal e faz um bisuzinho. Geralmente ele vem com a caixinha de lápis de cera, né, para colorir, ligar os pontos, essa coisa bem simples. A gente tem que lembrar que esses livros de atividade são para crianças pequenas. O cara não vai vender um livro que me custa às vezes 20 e poucos reais para ligar os pontos, né? Então, assim, as atividades são mais interessantes, mais ousadas, mais significativas. Então, assim, eu acho legal? Acho. Mas não é aquela coisa que, nossa, vou comprar 15 livros desses durante o ano. Não. Você vai comprar um ou outro. A gente teve alguma coisa, talvez, né, mais interessante. A Intrínseca lançou 2 livros desse tipo já. 3, né, porque depois lançou um de listografia. A gente teve a Arqueiro também lançando um de pintura. A gente teve a Seguinte. Isso assim, só que eu tô lembrando rapidamente. Então foram muitos livros desse tipo de atividade. Eu acho bacana, eu acho até legal. Mas assim, se vocês me perguntarem, entre um livro que eu quero muito ler e esse livro, esse tipo de livro, o que você fala? Eu vou falar, compre o livro que você quer muito ler. Porque eu acho que é o tipo de livro que você começa a fazer e você meio que não... Assim, você faz e vou deixar de lado, depois eu volto pra fazer. É diferente de um livro normal. Porque o livro você vai ler, a não ser que a história seja chata, aí você vai abandonar, mas se não for o caso, você vai ler, vai acompanhar, vai interagir com aquele livro, falar, pô, gostei, não gostei e tal. Se for blog, você vai fazer uma resenha, se você não for blogueiro, enfim, você vai botar lá no Scooby também, vai dar sua avaliação. Então, você tem uma interação muito mais com os livros. Esse tipo de livro acaba não tendo toda essa interação. Talvez nos primeiros momentos, porque é uma emoção, é um fogo, e você fala, caraca, tem que fazer alguma coisa. Aí você vai tirar foto e tal, mas depois isso meio que morre. Essa empolgação morre. Eu acho que se esses livros precisam evoluir, eu acho que precisa ter tipo uma tarefa, sabe? Vamos tirar uma foto por dia, vamos fazer uma coisa diferente por dia, enfim. Eu acho que é uma ideia legal, mas eu acho que ela precisa talvez ser melhor trabalhada, porque tem muita coisa repetitiva, esse que é o problema. Os livros, se você pegar todos eles, claro que um ou outro tem uma proposta um pouquinho diferenciada, mas no geral eles são muito parecidos. E não são livros baratos, né? Não são livros tipo de 5 reais. São livros um pouco mais caros, então não sei se vale você ter um de cada. De repente, se você achar interessante, você fala, poxa, Andy, eu queria tentar em 2015, tenta ir na livraria, dá uma folheada em todos eles e escolhe o que mais te agrada, o que mais tem a ver com você, entendeu? Pra você não ficar comprando um monte e usar 2 folhas e depois deixar jogado na sua estante. Não é o objetivo do livro. Então, esse livro de atividades foi realmente, pra mim, eu acho que foi o que marcou o ano, né? Foi o que realmente todas as editoras saíram, foi essa overdose, praticamente vamos dizer assim, do meio do ano pro final, acho que foi
foram muitas informações desse tipo de livro. Mas como eu falei, a gente teve o Hot, eu acho que o Hot entrou numa vibe aí que ela não vai mais nos abandonar, porque eles são rápidos de ler, eles são relativamente rápidos de saírem, então as pessoas acabam lendo, consumindo numa velocidade muito rápida e, querendo ou não, a editora quer ganhar dinheiro, gente. Então, eu acho que o único problema é a história, ela não muda tanto. Então, se você lê uma coisa hot, praticamente todos os outros são muito parecidos. Uns mais, outros menos, e aí vai um pouco de gosto. Eu gosto dessa autora, vou continuar alguma coisa nela. Eu não gosto, vou deixar pra lá. Então, foi um pouco isso, né, que aconteceu, assim, no meu entendimento. A gente teve a distopia também, porque eu acho que a distopia, ela tá numa onda que ela ainda continua. E aí vem um pouco da mesma essência do Hot. Depois de um tempo você começa a pegar os pontos da distopia, então você já sabe que no livro 1 vai acontecer isso, no livro 2 aquilo, no livro 3x, geralmente são trilogias. E aí você começa a falar, pô, mas esse livro é igual ao outro, esse livro é igual ao outro. Outra coisa que eu senti foi essa questão dos livros, muita coisa sendo prometida, a gente, né, alguns blogs aí que sempre falam de compras de títulos lá de fora. O livro da editora X comprou o A, o B, o C, o D, aí uma lista maravilhosa. E esses livros nunca chegam aqui no país. Nunca. Eu meio que desisto agora, eu já nem entro mais pra ver essas coisas. Que eu falo, caraca, o cara comprou o livro em 2012, só publica em 2015. Eu já até esqueci dessa história, né? É uma brincadeira que às vezes até faço. Algumas coisas eu falo lá no Debutando, que 3 anos depois eles vão chegar aqui no Brasil. É o que está acontecendo. Isso acaba desestimulando e as pessoas não lembrando. E vem nessa mesma sequência de falar por que de repente lá fora faz tanto sucesso e aqui não faz. Né? E acaba a editora não trazendo o restante do livro. Penso eu que porque demora tanto entre tá lá acontecendo e sair aqui no Brasil que a gente já perdeu todo o fio da meada. Então, quando chega aqui, a gente meio que tá nem aí, já não é mais um grande acontecimento. Ou as pessoas estão cansadas também do que está sendo lá nos Estados Unidos, está muito repetitivo e não tá dando essa bola. Aí vem a questão do marketing da editora, como eu falei mais no início do vídeo, né? Muita coisa relativamente fraca ganhou um marketing absurdo, enquanto livros bacanas passaram desapercebido porque o marketing foi ínfimo. E aí, sei lá, se de repente eu não vi uma capa legal ou uma sinopse que uau, me encantou, eu acabei não lendo. E você às vezes só vai ler porque alguém te fala, né? Às vezes alguém fala, eu falo, o livro X, nossa, esse livro é muito legal, que não sei o que. Eu falei, caraca, é mesmo? E aí que eu fui ler, e aí que eu fui, acho que eu vou ler, eu vou comprar, vou dar uma lida, vou ver se engrena. Então às vezes a gente perdeu coisas bacanas por causa disso, porque as editoras não souberam apontar. Falando das editoras, muitas editoras ao longo do ano, eu sinto que as pessoas estão ficando chateadas porque elas estão esquecendo dos leitores, elas estão mudando radicalmente a linha editorial dela e esquecendo as continuações, né? Lançam muitos livros e não completam séries. Eu, particularmente, sou da teoria que eu prefiro que cada editora lance apenas um livro por mês e me traga a série completa do que lançar 10, 15, 20 livros e eu ficar de eterno esperando as séries terminarem, né? Então, eu particularmente também não gosto, né? Por mais que eu acompanhe junto com as editoras, algumas, é péssimo você esperar 2, 3 anos para ler a sequência, entendeu? É horrível, não vou dizer que é legal. É péssimo, você esquece a história, até porque a gente tem muitos livros sendo lançados por ano, você esquece. A única vantagem desse ano, pra mim, foi que eu consegui ler muita, vamos dizer assim, muita finalização. Eu consegui terminar muitas séries pro blog. Isso foi maravilhoso, né? Apesar de todo mundo ficar triste quando termina uma série, eu gosto. Significa que você pode comentar aquela série como um todo. Porque é muito difícil você... Tá bom, você comenta o primeiro livro, você comenta o segundo. Às vezes eu até falo, tá, eu não entendi, porque tem uma continuação, enfim. Quando você chega no terceiro, no último livro daquela série, você pode analisar o livro e a série como um todo. Então, esse é o bacana.
e aí perceber se precisava de 200 livros, se um livro só era bom, enfim, o que evoluiu, se a série foi para um caminho legal, o final foi bom, enfim. Né? Então, esse eu acho que foi uma coisa positiva desse ano. Realmente, o blog teve bastante finalização de séries, então, de repente, se vocês já aí quiserem informações sobre alguma série, alguma coisa, dá pra ver os 3, 4, 5 livros aí pra vocês saberem o que tá acontecendo durante toda a sequência. Então, de um modo geral, não foi um ano tão maravilhoso, sabe? Eu esperei algumas coisas, esperava mais emoção. E aí eu vou falar de alguns livros que eu selecionei que foram bacanas. E nesses livros que eu vou comentar agora, eu estou considerando só os livros lançados em 2014 que foram primeiros livros, ou livro único. Por que eu estou falando isso? Algumas séries a gente já sabia que ia ser bacana. Por exemplo, eu tenho algumas séries que eu gosto e eu já sabia que seriam boas, porque assim, eu já tinha lido o primeiro livro, o segundo livro, não é uma novidade. Só que não são séries que começaram esse ano, são séries que vêm aí de 2012, 2013. Então não posso falar que é um livro do ano, né? Não é um livro que debutou, né, em 2014. Ele continuou, a série continuou por 2014. Então, esse primeiro momento, esses livros que eu selecionei, são livros que saíram esse ano, e se for série, o primeiro livro saiu esse ano. E depois eu falo um pouco dos relançamentos, das continuações, enfim, que é a outra parte aí que a gente teve no ano. Então, deixa eu pegar minha cola. Eu selecionei alguns livros que eu gostei, foram um oásis em cima de tudo que aconteceu, assim, das leituras. O primeiro que eu começo foi Nós os Deuses, que foi essa trilogia, né, do Ciclo dos Deuses. Foi o único livro até agora que eu resenhei os 3 livros em vídeo, né? São 3 vídeo resenha diferentes. A sinopse me agradou, a história é bem diferente do que eu tô acostumada, tem mitologia, mas tem essa coisa de briga aí pra ser um deus. Enfim, foi uma coisa que evoluiu, o final foi muito diferente do que eu tava imaginando. E o ponto positivo foi que a editora, ela trouxe a trilogia toda nesse ano. E assim, foi muito raro. Eu acho que eu nunca, tirando o que já saiu, claro, mas eu nunca tinha lido uma trilogia ou uma série no mesmo ano, sabe? Né? Terminar aquela série no ano. Porque geralmente é o que eu falei. Você começa o primeiro livro, 2 anos depois vem o segundo, 1 ano depois vem o terceiro. Então às vezes você leva 5 anos para ler 4 livros, sabe? Então essa foi uma das vantagens. Foi algo bem diferenciado, eu gostei bastante. Depois a gente teve o lado mais sombrio, que foi uma releitura aí uma incrementação do Alice no País das Maravilhas. Esse livro já tinha sido aí divulgado há um tempinho, mas ele chegou rapidamente. O segundo livro já saiu, a editora manteve as capas, eu acho que isso foi um ponto positivo, as capas são lindas, eu acho que se ela tivesse mudado as pessoas não iam reconhecer. Estamos esperando o terceiro livro, que saiu... Quando o segundo livro saiu aqui, a capa do terceiro, né, começou a divulgar que o terceiro livro estava saindo naquele momento. Então eu acredito que até o final do primeiro semestre de 2015 a gente termina essa série. Mas foi bem bacana o primeiro livro, a continuação, foi interessante, então vale. Depois a gente teve um livro infanto-juvenil que eu sempre falo pra vocês, gente, infanto-juvenil a gente tem que embarcar na aventura e voltar a ser criança. Muita gente fala, mas é infanto-juvenil, né, não sei o que, a gente não pode levar em consideração. Eu acho que tem muito livro infanto-juvenil que as pessoas realmente subestimam as crianças. E não é o caso desse, que é o Tesouro da Encantadora, é o primeiro livro da série da quase honrosa Liga dos Piratas. Não sei quantos livros vão ser nessa série. Né? Já saiu o primeiro, já saiu o segundo saiu recentemente. Né? Eu gosto bastante, eu acho divertido, eu acho que é leve, eu acho que é dinâmico, a leitura flui muito rápida e eu realmente embarco nessa aventura junto aí com a piratinha. Então indico, para quem gosta e para quem não gosta do gênero. Quem tem filhos, então, mais ainda, vocês vão se divertir muito. Um gênero que eu nunca tinha lido e foi um choque pra mim foi A Filha do Sangue, né, a trilogia das Joias Negras.
Li o primeiro, li o segundo, a editora já falou aí do terceiro livro, então também acho que até o até o meio de 2015 chega. Essa fantasia meio dark, uma coisa bem diferente. O primeiro livro a gente leva muito choque, porque a gente não está acostumado com o que a autora escreve, essa coisa um pouco mais pesada. Mas o segundo livro fluiu bem melhor, a história dá um upgrade, vamos dizer assim. Mas é uma história muito boa, eu gostei bastante, eu estou bem ansiosa para finalizar essa série também. Outro livro que é uma série, que a princípio eu não sabia que era uma série, tá? Às vezes acontece isso comigo, eu leio e falo, é uma série. Que foi A Abominação, é um suspense. Ele fala um pouco de realidade paralela, porque tem uma coisa dessa meio no jogo, é um suspense, é um policial. Ele tem várias tramas que começam a se juntar. E a princípio você acha uma coisa meio boba, mas à medida que o livro vai passando, essas peças do quebra-cabeça entram, né, se juntam e você vê que o negócio é muito maior ali do que está sendo dito. Então, foi muito interessante. Eu tô bem ansiosa pela continuação. Eu realmente espero que a editora traga o restante dessa série. Eu vou ficar bem chateada se ela de repente falar não vou trazer mais, sabe? Eu vou ficar meio chateada. Também teve A Filha da Ilusão. Quando eu terminei de ler, eu perguntei pra editora. A editora não disse nem que sim, nem que não. Então é uma trilogia também, se passa nos anos 20, fala de ilusionismo, né? Essa coisinha meio, né, bonitinha aí de Nova York. Um jeito completamente, né, uma coisa diferente, porque é meio histórico, mas tem esse sobrenatural ligado. Então assim, eu gostei bastante. Eu já li a sinopse do segundo, né? Eu acho que vai ser melhor do que o primeiro, mas a editora não me deu nenhuma informação. Ela não disse se vem, se não vem, se está comprado. Então, a princípio, eu não sei ainda o que pensar dessa série. Eu acho que ela vai morrer. E, por último, mas não menos importante, foi A Vida do Livreiro. Foi um livro que eu não tinha dado nada por ele, a sinopse. Não morri de amores, mas também não odiei. E achei bacana e tal, e quando eu fui ler, uau, foi um livro que realmente, né, fala de livros, fala da vida e tal. Então, esse é livro único, tá? Esses livros foram o destaque, vamos dizer assim, foram os que eu realmente gostei, né? Esses e a continuação foram os livros que eu realmente destaco, foram boas leituras, já aconselho vocês a darem uma chance, a conferir a resenha. Tiveram algumas coisas que realmente eu não gostei. Eu acho que esse ano teve um número bem grande de livros que eu abandonei. Eu tô ficando meio impaciente com coisas bobas. De um modo geral, como eu falei, os livros, a leitura ficou entre o suave e o tóxico. Então, foi bem meia boca, eu esperava mais. E a gente teve os relançamentos, né? Porque assim, toda vez que o livro vira filme, vem uau, né? As pessoas começam a querer ir atrás dos livros. Então, por exemplo, Jogos Vorazes saiu A Esperança, que é o livro 3. Então é claro que quem não leu, enfim, começa, agora eu quero ler esse, né? Vou no cinema, vou ler, né? Teve Divergente, que saiu o filme, a gente teve Maze Runner. Então toda vez que vem isso, aquele boom de livros que já foram lançados há um tempo atrás, eles voltam um pouco para as paradas e uau, né? Todo mundo quer ler. Mas eu acho que os dois grandes relançamentos, vamos dizer assim, foram dois livros. Um eu não li, que foi o Se Eu Ficar. Já tinha saído aqui no Brasil há um tempinho atrás, e aí veio o filme, né? A editora relançou, aí teve a continuação, então enfim, veio um boom positivo. E eu acho que o grande destaque foi a série do Outlander. Já tinha falado pra vocês milhares de vezes como eu gosto da série, enfim, apesar de ter muita reviravolta vindo por aí, o pessoal tá, né, a editora lançou só o segundo, é a partir do terceiro que as coisas mudam. Acabou, não vou dar mais spoiler não. Porque tá o seriado saindo, o seriado saiu, o seriado tá relativamente bem fiel ao livro, então assim, aconselho vocês a assistirem o seriado, a ler. Ele saiu com preço, o livro saiu com preço mais em conta, então foi uma releitura, foi uma reedição bacana, porque saiu com preço mais em conta, junto com o seriado, então isso dá um upgrade também em relação aos livros. Então eu acho que, assim, são os dois destaques de relançamento. Eu espero que para 2015, gente, a gente traga coisas novas, a gente
diminua o espaço entre os livros. Tá ficando meio cansativo isso, ficar esperando muito tempo, sabe? Eu não sei ainda o que as editoras estão pensando para 2015, mas eu tô querendo novidade. Eu tô querendo, né, menos série, mais livros únicos, mais livros diferenciados, enfim, pra gente conhecer um pouco mais outros lugares, não só os Estados Unidos às vezes, tentar gêneros novos, coisas diferentes, enfim, pra gente começar a ampliar um pouquinho mais. Então, é isso. Eu acho que essa foi o pensamento geral das leituras de 2014. Eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, quero saber também das teorias de vocês, o que vocês acharam desse ano de leitura, se vocês gostaram, não gostaram e por quê. Se vocês pensaram alguma coisa parecida comigo, exponham. Se vocês não pensaram, também exponham. Eu gosto de saber o que vocês pensam. E vamos torcer para que 2015 seja bacana. Aliás, fica essa pergunta também. O que vocês esperam de leitura em 2015? Respondam aí, eu vou adorar ler as respostas de vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês ainda leem bastante aí até o finalzinho do ano. E se vocês gostarem desse vídeo, dê um curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para saber dessa coluna aí, dos outros vídeos que aparecem aqui no Mon Petit Poisson. E claro, nas redes sociais eu tô constantemente, né, tô diariamente aí soltando meu veneno no Twitter, no Facebook, no Instagram. São as 3 redes sociais que eu atuo mais. E é isso. Fico por aqui. Super beijo pra vocês. Espero que as leituras de 2014 tenham sido mais divertidas que a minha. E a gente se encontra em 2015 pra ler muito mais e soltar muito veneno também. Bye, bye.